tela inicia com estática. O som ambiente é abafado, carregado de ruídos analógicos, o clique de uma fita sendo inserida, o rolo girando, e uma respiração tensa ao fundo. Aos poucos, a imagem ganha forma. Granulada, distorcida, ela revela um ambiente escuro onde uma figura solitária encara uma tela. A iluminação é azulada, como luz de tubo antigo. Nenhuma introdução formal, apenas uma frase, fria e direta. O que você está prestes a ver nunca deveria ter sido gravado. A imagem falha novamente. Quando retorna, a primeira fita começa. A data no canto inferior esquerdo pisca entre os chiados. Alepo, 3 de fevereiro de 2015. A gravação, feita por uma câmera de mão, treme como se fosse segurada por alguém em pânico. Um homem coberto de poeira, com os olhos vermelhos e a barba desgrenhada, sussurra o nome da filha enquanto caminha por corredores estreitos e escuros de um abrigo subterrâneo. Ele chama por Yara. A lanterna que carrega revela paredes cobertas de desenhos infantis. Círculos sobrepostos, figuras femininas sem rosto, olhos escuros riscados com carvão. A câmera capta as marcas de forma irregular, como se elas tentassem escapar do enquadramento. A voz do homem falha. Algo está errado naquele abrigo. Durante os dias em que esteve refugiado ali com a filha, o homem gravou tudo. Ele relatou que as crianças começaram a agir de maneira estranha. Yara, em especial, passava horas desenhando nas paredes, murmurando em idiomas que nem mesmo os adultos reconheciam. Ela falava sobre a mulher sem olhos, que aparecia quando as luzes se apagavam. E, sempre que a energia oscilava após os bombardeios, alguém desaparecia. Primeiro uma idosa, depois 2 crianças. Sempre durante os apagões. Os outros refugiados acreditavam que estavam fugindo. Mas os desenhos de Yara contavam outra história. A câmera registra, por breves segundos, uma figura ao fundo. Alta, esguia, sem olhos. Seu corpo permanece imóvel, mas a imagem distorce ao redor dela como se o espaço não suportasse sua presença. Quando a luz retorna, ela já não está lá. A voz do homem agora é frenética. Ele grita por Yara, mas tudo o que encontra são os desenhos. Cada parede do abrigo parece ter se tornado uma galeria de horrores infantis. E no centro, a figura da mulher sem rosto, agora com traços mais definidos, mais humanos. A última cena mostra Yara encarando a câmera, com a lanterna voltada para si. Ela murmura palavras incompreensíveis e então sorri, como se soubesse quem está assistindo. Sua última frase é clara: ela gostou de você. O vídeo termina em um som seco. A imagem se apaga. Mas, por um momento, a gravação parece continuar, mesmo com a tela preta. Um sussurro quase inaudível atravessa o silêncio. Você está no abrigo agora. A fita é ejetada. O gravador rende. Outra é inserida. O selo militar indica: Forças Aliadas, 1945. A gravação é em preto e branco. O som, irregular. Aparece o rosto de uma mulher. Olhos fundos, expressão exausta. Seu nome é Jana Orakova. A legenda a identifica como enfermeira voluntária em Praga. Ela está em um abrigo improvisado com paredes de concreto e um rádio militar antigo atrás dela. A gravação, embora desgastada, ainda capta sua voz com nitidez suficiente para causar arrepios. Ela diz, depois que o rádio chegou, todos começaram a ouvir coisas. Jana relata que o rádio foi encontrado com um soldado alemão em fuga. Nos primeiros dias, o equipamento parecia inofensivo, sem sinal. Mas na terceira noite, começou a emitir sons. Primeiro estática, depois palavras em alemão arcaico, depois vozes que ninguém reconhecia. Os pacientes do asilo começaram a repetir frases que não haviam escutado, mas sabiam de cor. Uma mulher acordou com sangue nos ouvidos e olhos abertos, encarando o teto. Outra começou a escrever símbolos antigos nas paredes, símbolos que não apareciam em nenhum livro de história. Quando Jana tentou destruir o rádio, ele reapareceu na prateleira, intacto. Um bilhete em tcheco arcaico estava preso à antena. Você é o canal. Não desligue. A câmera registra a enfermeira em estado de ruína emocional. Ela chora, tenta tapar os ouvidos com as mãos, mas a voz do rádio continua, desta vez usando a própria voz dela, mas com palavras que ela jura nunca ter dito.
A gravação termina com um zumbido crescente. A imagem congela. No centro da tela, por um frame único, aparece um rosto deformado, preso entre as frequências. Ninguém deveria tê-lo visto, mas está ali. A terceira fita não começa com aviso algum. Apenas a chuva contra o para-brisa e um homem dirigindo por uma estrada deserta. O nome na legenda, Marcos Toller, ex-militar norte-americano. Ele está visivelmente abalado. Seus olhos não param de se mover, como se procurassem algo no retrovisor. Ele diz que sua unidade foi enviada para investigar uma vila esquecida no Arizona, apagada de todos os mapas. Mas o que encontraram não tinha explicação lógica. A vila não tinha sombras, nem sob o sol do deserto, nem sob a luz artificial das lanternas. As casas, os postes, os próprios soldados, tudo parecia flutuar em um espaço sem tempo. Dentro das construções, encontraram altares circulares, desenhos feitos com ossos, máscaras com feições humanas e um buraco escavado no centro da vila. Segundo Marcos, o buraco respirava. Ele descreve um som vindo de suas profundezas, como uma criatura adormecida e faminta. Os moradores da vila estavam reunidos ao redor dele, nus, em posição fetal, murmurando palavras que não correspondiam a idioma algum. Quando os soldados se aproximaram, os corpos se dissolveram no ar, deixando apenas roupas e uma poeira escura que flutuava por segundos antes de sumir. Marcos levou objetos da vila, uma moeda antiga, um diário em branco, uma escultura feita com dentes humanos. Desde então, afirma ser seguido por figuras à margem da estrada. Pessoas sem rosto que não o atacam, apenas o observam. O diário, segundo ele, escreve sozinho. E nele havia, naquele momento, uma frase: o próximo a lembrar será o próximo a esquecer quem é. A última gravação mostra Marcos dentro de um quarto de motel. Ele sussurra para a câmera: se você está assistindo isso, cuidado. A estrada não precisa que você a procure. Ela encontra você. Ele ergue o diário uma última vez. Nele, a imagem muda. A câmera treme. Um vulto atravessa o espelho atrás dele. E então, tudo desaparece. O vídeo volta ao cenário inicial. O mesmo quarto escuro. A mesma tela azulada. Mas agora o narrador está diferente. Seu rosto é mais pálido, os olhos sem brilho. Ele encara a câmera com expressão vazia. Sua voz sai com um eco estranho, como se viesse de um local distante. As fitas não são histórias. São transmissões. Cada uma delas carrega uma parte do que foi esquecido. Mas agora, você também viu. Ele estende a mão na direção da câmera. A imagem se deforma. A estática aumenta. A tela escurece por 3 segundos. Silêncio absoluto. Nada acontece. Mas, logo em seguida, uma frase aparece lentamente, escrita em branco sobre o fundo negro. A próxima fita está na sua câmera. E, ao tentar fechar a aba, o espectador percebe: a luz da webcam piscou, mesmo desligada.